Então, vamos nós. Então, vamos começar agora a conversar, a falar para vocês aqui um pouco sobre esse conceito de curva-chave. Então, o que é a curva-chave? Curva-chave, né, é uma relação que nós vamos ter da cota ou do nível da água numa seção fluvial e as vazões. Por que a gente utiliza esse conceito de curva-chave? Porque normalmente é muito caro você fazer uma medição de vazões num rio, utilizando aqui, por exemplo, esses instrumentos de hidrometração, como é o molinete, né? A DCP é mais barata, né? Que é a utilização de mecanismos de... Você lança aqui uma onda, né, na água, e aí com efeito Doppler, você consegue fazer a estimativa da velocidade do escoamento. Então, a DCP para grandes rios é bem mais barata e, às vezes, é a única forma de viabilizar a medida, mas para rios de médio e pequeno porte, e até alguns de maior porte, como até o São Francisco, por exemplo, se utilizava muito para fazer a medição o molinete, né, o sistema de molinete. Então, era muito caro, precisava de uma equipe razoavelmente grande de apoio para poder realizar essas medidas. Então, em função disso, né, e a gente também precisava de medidas que fossem mais contínuas no tempo, né? E você consegue fazer uma expedição dessa com os custos que estão envolvidos algumas poucas vezes no ano. Então, a ideia era o quê? Era a gente conseguir calibrar uma curva, né? Uma curva que relacionasse a vazão que está passando no curso d'água e com o nível. Então, a ideia era, ao invés de você ir sempre no rio, você tinha aqui uma seção fluvial, vou desenhar aqui uma seção fluvial, né? Você tinha aqui uma seção fluvial, e aí o que você faria nessa seção fluvial? Você tem normalmente o escoamento que está passando nessa seção fluvial, só que esse nível ele muda durante o ano. Então, ao invés de você ir lá e calcular qual é a vazão que está passando nessa seção fluvial, você instalava um sistema de réguas, certo? Um sistema de réguas aqui. Você medir aqui, colocaria uma régua aqui, uma outra régua aqui, uma outra régua aqui, uma outra régua aqui, uma outra régua aqui. Você colocaria um sistema de réguas, e aí nesse sistema de réguas você verificaria qual é o nível da água que estava no rio. E a partir desse nível da água que estava no rio, você conseguiria inferir qual era a vazão. Então, a ideia básica era a gente conseguir aqui, ter aqui uma relação aqui desse nível da água, vamos chamar aqui de H. Então, você conseguiria aqui ter uma curva que relacionasse o quê? Qual o valor de H com a vazão. Certo? Então, a gente teria que ter essa curva. Como é que se obtinha essa curva? Você não teria essa informação contínua, você faria campanhas de medição. Né? É isso que está sendo mostrado, inclusive, no Excel aqui. Então, como é que funcionava essas campanhas de medição? Você ia lá, durante um determinado dia, via qual era o nível e via qual era a vazão. Aí você marcava um ponto. Ia lá no outro dia, via qual era o nível, via qual era a vazão. Via qual era o nível, via qual era a vazão, e assim você ia fazendo isso sucessivamente, né? E aí você tinha um conjunto de pontos que caracterizava essa relação entre vazão e nível. Aí, com essas informações dessas campanhas de medição, você pode pegar e traçar uma curva, tá certo? Uma curva que vai representar esse comportamento aqui do rio, certo? Então, essa curva aqui é o que a gente chama de curva-chave, que é uma relação, então, da vazão como sendo uma função do nível da água no rio, certo? Então, agora a gente não precisa mais ir lá todo o tempo fazer essa medição de vazões que são relativamente caras. Você vai num dado dia, né? Normalmente você mede 2 vezes durante o dia, um logo no início da manhã e outro no final da tarde, né? 7 horas da manhã e 5 horas da tarde, por exemplo, ou então quando a vazão ela chega a ser máxima, qualquer hora do dia, na sessão, para você registrar o nível máximo.
Então, agora você não precisa mais fazer a medição com molinete, etc. Basta você vir aqui na régua, identificar na régua qual é o nível da água no rio, e com esse nível da água do rio você vê qual é a altura. Sabendo qual é a altura, você vai ter a informação de qual é a vazão. Então, para qualquer altura agora, a gente tem condição de ter uma informação sobre a vazão. Obviamente, aqui está submetido a incerteza, tem um certo ruído, né? Mas você, dependendo da qualidade desse ajuste, você vai ter uma qualidade melhor digamos assim, da informação sobre a vazão, tá? Então, a informação tem certeza, né? Mas ela é uma informação mais barata com relativa precisão. Então, com isso, se torna viável operacionalmente você ter essas informações de vazões no rio. Então, essa ideia da curva-chave é muito importante. Cabe observar para vocês também que essa curva-chave, às vezes, ela tem o que a gente chama de laço e tudo, mas eu não vou discutir muito esses efeitos da curva-chave. Tem um material bibliográfico depois que vocês podem consultar, quem quiser se aprofundar um pouco sobre isso. Tá? Então, o que é que nós vamos querer fazer aqui? Construir essa curva-chave. Né? Então, esse é o nosso exercício. Então, aqui suponho que vocês estão trabalhando na COGEL, na CPRM, ou na Agência Nacional de Águas, e aí um grupo foi a campo, né, que é o grupo normalmente de monitoramento. Esse grupo que foi a campo de monitoramento, ele teve essas informações aqui, trouxe para você essas informações. Aqui no primeiro dia eles fizeram uma campanha, nesse primeiro momento, então tinha a cota 1,98 e uma vazão de 3,11. Aí depois eles fizeram outra campanha, e assim sucessivamente. Então, eles fizeram aqui esse conjunto de campanhas, 1, 2, 3, né? N campanhas foram realizadas. E aí eles querem agora fazer o ajuste da curva-chave. Né? Aí, como é que é esse ajuste da curva-chave? A gente vai pegar, calcular inicialmente, vai ter aqui um certo nível de referência inicial, que é o que está sendo chamado aqui de H0, que é a formulação da curva-chave, vai ser dada por isso aqui, ó, K8, que ela vai ser dada da seguinte maneira, né? A gente vai expressar o Q como sendo o quê? Uma função de A, que multiplica, H, que é o nível, menos o H0, muitas vezes, elevado a um coeficiente B. É beta, B. Então, a gente vai ter aqui desse ajuste, vão ter 3 parâmetros. Opa. Então, a gente vai ter aqui 3 parâmetros, o parâmetro A, o parâmetro H0 e o parâmetro B. Como é que a gente vai obter esses 3 parâmetros daqui dessa função? A gente vai obter esses 3 parâmetros através do velho mínimos quadrados, tá certo? Então, nos mínimos quadrados, a gente vai ter isso aqui. Então, a gente pega aqui H menos H0, e aí a gente pega e aplica essa equação. A, H menos H0 elevado a B. Então, com isso, a gente tem aqui o valor calculado pela expressão, certo? E aqui, a gente tem o valor da vazão. Então, qual é o erro que está sendo cometido? A gente calcula o erro quadrático. Ou seja, a vazão calculada menos a vazão observada elevado ao quadrado. Então, a gente tem aqui todos os erros que são cometidos, e aqui a gente tem o somatório do erro quadrático, né, que a gente já viu várias vezes na disciplina, esse ajuste dessa equação. A gente utiliza o solver do Excel, né, e a partir do solver do Excel, a gente vai minimizar essa soma dos erros, modificando os parâmetros, né, os 3 parâmetros, H0, A e B. Né? Então, com isso aqui, a gente consegue calcular quais são os valores de H0, A e B que minimizam, tá certo, o erro quadrático médio. Tá bem assim? Então, pronto. Aí, com isso aí, a gente tem aí os parâmetros dessa curva. A gente pode até, se quiser, plotar aqui para ver a qualidade dessa representação, o valor do H0 e o valor calculado e o valor observado, né? A gente aqui está vendo aqui, ó, né, que ela está passando exatamente, mas tem locais que tem um certo ruído, né, que é um erro, né? Tem lugares que tem um erro nessa estimativa, mas é a melhor estimativa que nós temos em função do erro quadrático médio, tá bem? Então, essa equação aqui é a equação da curva-chave. E aí, para qualquer novo nível do reservatório,
eu tenho condição de saber qual é a vazão utilizando esses 3 parâmetros. Há um erro associado? Há. A gente tem condição de estimar esse erro? Claramente, a gente já sabe exatamente qual é o erro, a partir aqui da diferença entre o valor calculado e o valor observado. E se a gente quiser, inclusive, colocar um intervalo de confiança nas vazões medidas, é possível se fazer isso. Normalmente não se faz, se informa a vazão como se ela for determinística, né, assim, sem erro, e a gente já tem aí uma ordem de grandeza, muitas vezes, de qual o tamanho do erro, tá? Mas é assim que se faz o ajuste da curva-chave. Então, com isso, a partir dessa construção da curva-chave, é possível o observador da estação fluviométrica ou estação fluviométrica, ele lá todo dia faz a medição dos níveis, anota e informa para quem é a instituição responsável pelo monitoramento. Essa instituição aplica a curva-chave e recupera qual é o valor da vazão. Tá? Então, é relativamente simples, mas extremamente trabalhoso, principalmente a necessidade da regularidade na aquisição desses dados e essas campanhas de medição para a gente poder obter as informações para o cálculo da curva-chave. A curva-chave é para sempre? Não, a curva-chave ela não é para sempre. Depois de grandes cheias, né, você tem o fundo do rio não é um fundo fixo. O fundo do rio ele se movimenta, tá certo? Há transporte de sedimento no fundo do rio, e é significativo esse transporte de sedimento, principalmente em grandes cheias. Então, em função disso, muda a geometria da caia, e pode mudar a geometria da caia, pode mudar o padrão de escoamento naquela seção. Então, em função disso, depois de grandes cheias, é sempre recomendável se ocorrer novas campanhas de medição de vazões, para que a curva-chave ela seja recalculada. Então, a gente vai ter curvas-chaves diferentes para diferentes períodos de tempo no rio. Então, esse é um trabalho contínuo de observação e de monitoramento das estações fluviométricas, né? Então, normalmente é muito mais caro essa medida de vazão do que a medida de precipitação. É por isso, inclusive, é mais caro, tecnicamente mais complicado. É por isso que a quantidade de postos fluviométricos de vazão é muito inferior à quantidade de postos pluviométricos. E o que a gente termina muitas vezes fazendo tentando transportar as informações de medição de uma seção fluviométrica de um local para outro local, né, que a gente chama esse processo de regionalização, em função desses custos mais elevados. Tá bem? Então, esse aqui é o primeiro exercício dessa nossa lista.